Bom, essa é uma pergunta que aparece bastante, né? Para quem não ouviu aqui, é como fazer um currículo perfeito. Antes de dar a minha resposta sobre isso, eu queria falar que assim, existem diferenças no que as pessoas acham que é um currículo perfeito, tá? Então eu queria separar um pouquinho como eu vejo isso. É, Algumas pessoas acham que o currículo perfeito ele é um currículo que vai vir bonitinho, pensam muito no currículo físico, aquele que mandam por e-mail, né? E existem outras formas de currículo, né? Por isso que eu penso um pouquinho diferente. E para mim, um currículo perfeito não é um currículo bonito. Ele é um currículo que, vamos dizer assim, que converte, que vai te ajudar a de fato ser aprovado naquela vaga para a qual você está se candidatando. Dito isto, feita essa separação e falando aqui que eu não vou falar sobre um currículo bonito, não vou focar em layout do currículo, eu vou focar mais em estrutura e conteúdo, que isso para mim é mais fácil de chegar num currículo perfeito, um currículo que vai dar resultado. Aí eu vou começar a falar quais as formas que eu vejo aqui de fazer um currículo. E eu vou separar em duas aqui para poder ficar mais fácil a explicação. A primeira forma é uma forma mais automatizada e a segunda é uma forma mais artesanal, mais manual, que é de fato isso que a gente pega, escreve, coloca no documento, manda por e-mail e entrega logo ali para o dono da vaga ou para alguém que a gente conhece e que conhece o dono da vaga. Né? E talvez esse seja um pouco mais efetivo ali na conversão. Mas esse currículo mais automatizado, ele também tem duas maneiras. Tem uma primeira, que é quando você entra no site de alguma vaga específica, no site de alguma empresa e você coloca lá as informações. Então já tem pré-definido qual a ordem, qual a sequência e o que você tem que colocar lá dentro. E aí o que é importante fazer aqui? Qual que é a dica que eu dou quando você vai fazer o preenchimento para gerar um currículo como esse dentro já do site do recrutador ou da empresa que você vai estar se candidatando? É super importante que você se atente para a descrição daquela vaga e para o quanto aquilo tem a ver com o que você de fato fez. Então, por exemplo, eu tenho todo um background em supply chain. É muito mais fácil e eu tenho muito mais chance de ser aprovado numa empresa, né, quando eu preencho ali o currículo, quando eu estou me candidatando para uma vaga dentro dessa área de supply chain. Por quê? Até as palavras que as pessoas buscam, os conhecimentos, as experiências, as atividades, elas vão se linkar muito com as experiências que eu tive. Então eu procuro colocar essas coisas ali e eu sempre olho o que a pessoa que escreveu o currículo, né, a descrição da vaga, ela vai colocar lá. Por quê? Porque normalmente é essa pessoa que vai fazer o filtro dos currículos depois. E aí é muito importante se atentar para essas palavras, para esses conceitos que você vai colocar ali dentro, porque principalmente quando a gente fala de empresas grandes, elas recebem milhares de currículos. Então elas não têm, de fato, ali uma pessoa no primeiro filtro ali, olhando currículo a currículo para saber se você é a pessoa certa para a vaga. Então existe uma automação, por isso eu falei que é automatizado, em que essa automação ela consegue ler vários currículos ao mesmo tempo e o que vai determinar esse match é exatamente isso que eu estou comentando, que é a sua experiência, a sua atividade, com a experiência, os skills que aquela vaga está pedindo. Então por isso que é importante ter essa atenção e a dica aqui é: preste bastante atenção no que está escrito, na forma como foi escrito e preencha o seu currículo com aquele viés, tá? Bom, ainda dentro dessa camada aqui, dessa esfera do automatizado, eu queria falar um pouquinho sobre LinkedIn. Está cada vez mais comum, é cada vez mais popularizado a busca por candidatos feita por headhunters aqui dentro do LinkedIn, usando o LinkedIn. E por que isso? Porque o LinkedIn ele tem ferramentas voltadas para headhunters. Então aí, cada vez mais a gente fala de palavras-chave. Você conhecer também aqui a mesma coisa que eu falei de você candidatar direto no site da empresa, na vaga da empresa, vale aqui também para o LinkedIn. O LinkedIn mais ainda ele usa algoritmos, porque aí o número de candidatos, o número de pessoas que estão interagindo com a rede social é muito maior, e aí cada vez mais é importante você olhar quais são as palavras que estão sendo mais buscadas. Vou dar um exemplo, né? Entra ali depois no LinkedIn, tem lá em cima, quando você entra no seu perfil, tem vagas. Procura algumas delas e você vai ver que ela tem lá. Para essa vaga específica você precisa ter um conhecimento de metodologia ágil, ou você precisa ter um conhecimento de Lean Manufacturing, conhecimento de gestão de negócio. Então pega esses conceitos ali e traz para dentro do seu perfil. E também para dentro do momento em que você vai editar um pouquinho ali a forma como você quer que a sua candidatura seja vista, porque dá para fazer isso também. Tendo feito isso, você vai aumentar muito suas chances. Porque o LinkedIn, de novo, ele trabalha com algoritmo. Então ele roda uma quantidade muito grande de informação com base em alguma coisa que colocaram lá para ele observar e ele busca espelhos daquilo dentro da rede social. Então é importante que vocês tenham o perfil de vocês um pouco adequado com essa vaga que você está buscando. E aí pode acontecer o seguinte: eu quero muito uma vaga, mas dentro dessa vaga tem um item ali que eles pediram que é conhecimento de, sei lá, User Experience. E você não tem nenhum curso, nenhuma formação e nenhuma experiência
dentro daquilo. Bom, eu acho que vale a pena sim se candidatar, por mais que você não tenha, mas eu acho que também vale a pena você começar a buscar esse conhecimento mais ativamente, para que se aquela vaga, depois de um certo tempo, enfim, hoje a gente acha cursos pela internet, cursos online, que tem 10 horas de duração, e uma semana depois, um dia depois, dependendo de quão disciplinado você for, você já pode ter aquele conhecimento que você não tinha na hora que você estava vendo a vaga. Então assim, eu acho que você vai conseguindo preencher, ter um perfil muito mais completo do que o que talvez você tenha hoje, que talvez te impeça de ser encontrado por um headhunter. Acho que essa é a palavra importante aqui dentro do LinkedIn, é você ser encontrado pelo headhunter, que não é uma tarefa fácil. Mas aí eu acho que no próximo momento eu posso abrir aqui o meu LinkedIn, a gente explorar junto a ferramenta e dar dicas mais direcionadas. Hoje eu quero falar aqui num âmbito um pouco mais macro sobre a questão do currículo. E por fim, o currículo que eu chamei de artesanal, né? O currículo que a gente, mais manual, que a gente edita, escreve, aí é também importante o layout, mas eu repito o que eu falei lá no começo, não é o mais importante é o conteúdo, a estrutura, a forma lógica como você monta esse currículo, tá? E normalmente, por que eu falo que esse é um currículo que ele vai ter, que ele tem uma taxa de aprovação, uma taxa de conversão, de sucesso um pouco maior? Porque uma das maneiras dele chegar na mão do entrevistador ou do dono da vaga é por indicação de alguém. Então, por exemplo, acontece muito de chegar algum amigo meu, alguma pessoa que me conhece, que é uma referência para mim de outra empresa e trazer um currículo na minha mão. Aquilo já vai fazer com que eu olhe para aquele currículo com mais carinho do que se eu estou olhando num mar aberto de um site, enfim, de uma empresa, de uma consultoria que está me mandando um monte de currículo. Então já tem um primeiro filtro de alguém que eu conheço muito forte. E aí, chegando esse currículo na minha mão, o que é importante? O que eu particularmente observo e tenho visto de boa prática aqui? Tem muito a ver com a estrutura do conteúdo ali que você vai colocar. Sempre você começa colocando, né, falando da estrutura do currículo, seus dados pessoais, então você vai colocar a sua idade, se você é casado, solteiro ou solteira, enfim. Se você mora longe, é muito importante colocar essas informações, porque ainda tem vagas que necessitam, né, acho que a maioria ainda, né, de que você esteja presencialmente, fisicamente lá no local de trabalho. Então, se você é uma pessoa que no Nordeste, no Norte, não tem possibilidade de fazer viagens ou de ficar ou de mudar daí, não tem como você se candidatar para uma vaga que tem que estar presencialmente em São Paulo. Então, acho que isso é importante você colocar ali no dado pessoal. Logo depois, antes de você falar de formação, de áreas de atuação, eu acho que é super importante você falar, trazer ali alguns bullets, alguns pontos do que você mais fez, do que você já fez, que você entende que mais ajudou você a ser o profissional que você é hoje, te ajudou a trazer ao local que você está hoje, a posição que você está hoje. E aí aqui eu estou falando de entregas, de projetos relevantes, é aqui o momento, vamos dizer assim, é o primeiro momento, é a primeira parte que o entrevistador ou que o dono de uma vaga, né, o gestor aqui, ele vai olhar para o seu currículo e ele vai ter a chance de falar assim, olha, realmente essa pessoa aqui, eu tenho interesse em continuar lendo o currículo dela porque vai ter algo que vai me ajudar. Então aqui a dica é essa, começa colocando isso, e eu tenho pego muitos currículos em que isso não aparece, o currículo é extenso demais, eu não termino de ler o currículo e já falo, nossa, poder de síntese zero, não consegui entender o que essa pessoa fez de relevante, eu já paro de olhar e já vou para o próximo. Então essa é uma dica super importante, tomem bastante cuidado e deem bastante importância para isso. Logo depois, aí sim, coloca informação, sempre começando. Se você já tem uma graduação e agora está fazendo um MBA ou uma pós, coloca sempre primeiro o mais atual. O que você está? Estou fazendo um MBA hoje e tenho uma graduação. Então coloca o MBA e depois coloca a graduação. Depois disso, a gente entra para a parte, aí sim, das áreas em que você já atuou. O que é importante aqui nessa parte das áreas que você já atuou? Então aqui também é importante você seguir uma ordem do atual para o mais antigo. Então, por exemplo, hoje eu tenho cargo de coordenação numa empresa. Antes disso eu fui engenheiro, eu fui analista, eu fui trainee, eu fui estagiário. Então eu sigo sempre essa ordem do que eu estou fazendo para o que eu já fiz no passado. E outra dica importante aqui é, se você já tem uma certa quantidade de experiência, não precisa ficar colocando aquele monte de coisa porque o currículo fica extenso. E de novo, você tem um curto tempo aqui de uma pessoa que vai te convidar para eventualmente fazer uma entrevista e ela não está olhando só o currículo de outras pessoas. Então como é que você faz para com que ela priorize o seu e veja o seu até o final? É você de fato priorizando, trazendo aquilo que é importante. Então hoje eu não coloco no meu currículo, por exemplo, mais
onde eu fiz estágio, o que eu fiz no meu estágio, a não ser que eu tenha feito alguma coisa. Nossa, eu fiz enfim, uma programação super diferenciada para uma área de supply chain, de PCP, e isso fez com que a empresa saísse de um patamar X e ir para um patamar Y. Aí vale colocar. Mas se não, se foi uma passagem ali mais de experiência mesmo, ter uma primeira experiência e contato com o mundo corporativo, eu acho que não vale colocar. Outra coisa, quando eu estava no começo da minha carreira, eu trazia muita coisa de fui vice-presidente do centro acadêmico, tive participação em atlética, tive participação em coisas mais da universidade. Por quê? Porque eu não tinha outras experiências. E aí sim eu trazia essas ali até para me ajudar em algumas argumentações dentro da minha entrevista. Mas hoje, por exemplo, eu também não coloco mais, tá? Então, saindo dessa estrutura da formação, aí a gente vai para uma etapa em que a gente coloca atividades extracurriculares, cursos adicionais, né, que não necessariamente foram feitos em uma faculdade e que vocês acham que são relevantes para aquela vaga que vocês estão se candidatando. E aí eu coloco o detalhamento disso, quantidade de horas, o que isso agregou de valor para mim. E por fim, se eu estou empregado, se eu estou procurando uma movimentação de uma empresa para outra, eu coloco ali o pacote de benefícios atuais que eu tenho, o meu salário, e coloco também qual é a pretensão salarial que eu quero para a empresa que eu estou me candidatando. Por que isso é importante? De antemão, se o gestor da vaga ele já gostou de você, já gostou do seu currículo e vai te entrevistar, ele já começa a preparar o terreno com as áreas de RH, de que talvez ele tenha que te fazer uma proposta um pouquinho maior, um pouquinho menor, enfim, ele tenha que fazer alguma adequação ali e até ver se vale a pena te entrevistar, dado a sua característica já salarial de benefício que você tem dentro da sua empresa. O que já aconteceu comigo, por exemplo? Peguei candidatos fantásticos, então quando eu vinha lendo o currículo desse candidato, ele estava ótimo, impecável, mas a hora que eu chegava na pretensão salarial era uma pretensão muito maior do que a gente poderia pagar ali na área. E aí a gente falou, olha, infelizmente esse candidato é sênior demais, é maduro demais, já está num outro momento de carreira. A gente até eventualmente faz a proposta, chega a conversar, mas o que acontece é que essa pessoa fala, não, se é para fazer um movimento menor do que eu tenho ou para me manter no mesmo nível, não faz sentido eu fazer. Então essa é uma dica importante aqui também de ter dentro da estrutura do currículo. Bom, eu acho que é isso. Acho que eu respondi aqui a pergunta de quais elementos estão, de novo, né? Acho que fica claro que não tem um currículo perfeito, mas tem maneiras de você fazer o currículo e aumentar a sua chance, o seu potencial tanto de atração por headhunters, quanto também de potencial de ser chamado aqui para uma entrevista e de conseguir aprovação direto pelo dono da vaga. Tá bom? Espero que tenham gostado aí da resposta.